isso. O silêncio não rolou. Não fala isso no off, não fala. Começou, viu? Thiago avisando começou, gente. Anne, começou. Começou, Thiago? Começou. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Viral. Estamos hoje aqui em mais uma sexta-feira, Nanda. Olá, Nanda. Olá, Anne. Olá, galera. Anne, eu tô impressionada porque a gente tem uma corrente feminina muito boa. Muito boa, eu adoro isso. Eu adoro isso. Os meninos que me desculpem, mas a gente tem uma mulherada massa chegando por aqui, hein? Nossa convidada de hoje é uma blogueira estourada, muito especial aqui em Salvador, Mariana Andrade. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, Mari, muito feliz também de você estar aqui com a gente hoje. Principalmente que você trabalha com um público muito massa, né? Você tem uns seguidores, assim, muito engajados, uma comunidade muito intensa, assim. Eu observo muito sua rede social. E aí eu queria começar perguntando como é que você construiu isso. Conta um pouquinho como foi essa sua trajetória para chegar a Mariana Andrade que as pessoas conhecem hoje. Ai, gente, minha história é bem longa, mas vou dar uma resumida, que senão eu vou falar. Não, Pode falar, pode falar. Não pula nenhuma pula etapa. Pra quem não sabe, eu sou jornalista, né? E design gráfico. É importante que às vezes eu tenha esqueço. Mas... E aí eu comecei trabalhar na minha área depois da faculdade. E sempre gostei de me comunicar de várias formas. E aí eu entrei na transição capilar em 2018. Quando eu já estava aqui em Salvador. Porque quando eu morava no interior, para quem não sabe, eu sou de Governador Mangabeira, do interior da Bahia. Né? E quando eu estava me formando, eu vim morar em Salvador por conta das oportunidades na minha área. Perfeito. E aí, quando eu estava aqui, eu me senti mais confortável de passar pela transição capilar. Porque eu sentia que o julgamento era menor, porque as pessoas aqui são mais diversas. Olha que loucura. No interior, as pessoas tinham um pensamento mais fechado. Então, se você estava em transição, eu já tentei transições por lá. Mas era uma cobrança, assim, de arruma esse cabelo, sabe? Uhum. Que eu não queria passar por aquilo. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti mais confortável. Apesar de trabalhar num lugar muito formal. Mas eu tive uma rede de apoio lá dentro, que foi essencial. Então, eu passei pela transição capilar com tranças, box braids. E aí eu comecei a mostrar nos meus stories, porque eu sempre tive muitos seguidores, tipo assim, pra uma pessoa que é anônima, eu tinha tipo 3 mil seguidores já. Sim. Porque eu conheço muita gente que começou muito comunicativa. Legal. Eu já tinha ali uma comunidadezinha e eu comecei a postar nos stories o que eu tava usando. Aí começou a chegar muita gente. E eu comecei a postar no feed fotos com as tranças. E aí eu coloquei umas hashtags, que na época, ainda é, eu acho que hoje, mas antes era muito mais forte as pessoas te encontrarem através das hashtags. Aí eu botava as hashtags das tranças e começou a chegar um público, porque as páginas de box braids, de tranças, começaram a me repostar. Ah, que massa. Que massa. Foi. As páginas me repostavam e as pessoas iam chegando e perguntando: vem cá, você tá passando a transição capilar com tranças? Porque é mais fácil, entre aspas, assim, várias aspas, passar a transição, porque não fica aquelas duas texturas você tendo que lidar o tempo inteiro. Sim. Você tá ali, empoderadíssima, com um visual novo e passando pela transição ao mesmo tempo. Mari, quando aconteceu isso? Ano, você lembra? Quanto tempo tem? Acho que 2018. 2018. Foi. Aí que eu comecei só a postar foto. Até então eu não postava vídeo, porque eu morria de vergonha. Apesar de ser muito comunicativa, eu ficava... As pessoas vão me julgar porque eu tô na internet. Falando. Olha isso. Aí, como começou a chegar muita pergunta no direct, e eu não tava acostumada com aquilo, com aquela quantidade, que ali pra mim já era muito. Tipo, 10, 15 perguntas. Quê? Quem são essas pessoas? Nossa. Aí eu resolvi fazer o meu primeiro vídeo. No tempo era IGTV ainda. Sim. Aí o início do vídeo é: não, gente, eu não vou ser blogueira. O início do vídeo é esse. Olha só. Já fez uma retrospectiva no perfil com essa trechinho assim, ó. Não, gente, eu não vou ser blogueira. Agora. Gente, eu sou blogueira. Blogueirona, né? Blogueirona. Mas aí eu resolvi responder essas perguntas em vídeo e deixar no feed, porque na minha cabeça fazia total sentido. Quando as pessoas viessem pro meu perfil e tivessem alguma dúvida, o vídeo já tava lá pra responder.
aquele único, pra mim, ia ficar naquele único vídeo. Aí eu respondia como eu cuidava, como eu fazia pra lavar o cabelo, com as tranças, se eu realmente estava em transição, porque as pessoas tinham essa dúvida. Você tá mesmo em transição ou é só uma mudança de estilo? Respondi um monte de perguntas nesse vídeo. E aí começou a chegar mais gente. Eu achei mais perguntas, eu achei que ia sonar as perguntas, mas não. Começaram a chegar. E aí eu comecei a gostar de compartilhar. Eu compartilhava muito mais nos stories, que até hoje os meus stories é o meu dia a dia. Perfeito. Quem olha meu feed não imagina que tem aquela bagaceira toda da Mariana por trás das câmeras. Sim, que legal. Stories. Então eu comecei a compartilhar muito. E aí eu lembro que uma marca entrou em contato pra me dar o meu primeiro recebido de cabelo. Nossa. E eu não tinha nem... Eu acho que eu tinha uns 5 mil seguidores. Uau. Aí era uma marca ainda estrangeira, que eu não sabia nem pronunciar, que é Alce, né? Eu falava Alce, né? Sim. Me mandou o meu primeiro recebido, assim, de cabelo. E eu fiquei toda feliz, fui fazer foto pro feed. E aí se iniciou uma trajetória, porque eu percebi ali uma possibilidade. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando foi que você notou que aquilo sairia de ser CPF para ser CNPJ? Que aquilo dali poderia se tornar uma empresa, Mari ali naquele momento, poderia influenciar muita gente, já estava influenciando, né, com 3, 5 mil, mas poderia influenciar muito mais e fazer daquilo uma renda. Na verdade, eu comecei assim, sem pensar muito na renda em si. Juro, eu pensava muito mais no que eu estaria ajudando as pessoas, que eu comecei a ver que as pessoas à minha volta começaram a fazer transição capilar, a me perguntar muito, então eu comecei a impactar as pessoas ao meu redor também, não só as pessoas desconhecidas que chegavam lá, que são os meus seguidores. Aí eu, poxa, minha família, minhas amigas em transição com tranças, todo mundo ali esperando por aquilo que eu ia falar e dar como dica pra cuidar do cabelo. Eu falei, mas gente... Mas aí eu segui na minha carreira de jornalista, porque a gente precisa pagar as contas. Exato, era fonte de renda. Exatamente. Então eu continuei, mas no intervalo disso, eu tirei as tranças e cortei o cabelo. Aí foi o pontapé inicial. Porque quando eu tirei as tranças e cortei a parte alisada e assumi o meu cabelo natural, aí que as pessoas chegaram com força, assim, que eu fiquei até assustada. Eu falei, ai meu Deus, quanta gente. Que as pessoas queriam saber. E agora? Você cortou, e agora? Vai pra onde? Como é que cuida? E aí, quando a sua responsabilidade. Você sente que nesse período lá, quando você começou a fazer sua transição capilar, existia uma carência desse tipo de conteúdo nas redes sociais? Sim. Porque a maioria do meu público, como eu te falei, já era uma pessoa... As pessoas que eu conhecia já muita gente. Então, era a galera do interior inicialmente, que tava ali. Era o seu público. Então, é aquele público que julgava muito quem fazia transição por desconhecer mesmo. Sim. Então, as pessoas... tá bom, então ela tá fazendo. Quero saber como é que ela tá fazendo isso. Sim, porque talvez eu queira fazer também. Olha que legal. O público que lá atrás, ela desistiu de fazer transição capilar, porque era o público que julgava esse processo nela, né? Quando você morava no interior, passou a ter curiosidade de se interessar pela transição capilar quando você, de fato, teve coragem de começar a fazer aqui em Salvador. Muito legal isso. Muito legal. E tem um outro ponto aí também, que é super legal, que a gente vem falando em todos os programas. Eu acho que a gente vai falar de eterno. Sim. Você influenciou inicialmente 3 mil pessoas. Sim. 3 mil pessoas, e as pessoas estão acostumadas a entender que blogueiro, influencer, com 3 mil pessoas não é influência. Você influenciou 3 mil pessoas e sua rede cresceu a partir daquilo. Sim. Sabe? Você conseguiu aproveitar as suas 3 mil pessoas, sua rede que já existia ali, para ser influenciada e depois expandir. Sim. Isso é sensacional para mim, assim. E olha o poder que uma micro-influência de 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, ela tem de mudar o comportamento das pessoas. Sim. Do público que tá ali com você. Pois é, eu acredito muito nisso, porque eu fico fazendo esse paralelo com os meus amigos, que também são influenciadores. Porque tem a galera que já é considerado... celebridade. Celebridade, que exatamente. já passou. E tem muita marca que, vê muito número ainda. Não abriu a mente para o que a comunidade pode fazer. Que às vezes a pessoa tem, 10 milhões de seguidores. Sim.
E sua marca vai ser vista ali, mas não vai causar tanto impacto quanto uma pessoa ali de 10 mil seguidores. Perfeito. Porque ela vai trabalhar diretamente na comunidade que realmente confia. Converse, sim. Confia, porque às vezes a pessoa tem, tipo, 10 milhões de seguidores e fala de muita coisa. E não é tão nichado assim. E quando você tem uma comunidade menor, você consegue falar diretamente, consegue responder os comentários como eu faço, os directs, então a pessoa cria aquele vínculo com você. Então confia mais no que você indica do que uma pessoa que, tipo, passou ali no cabelo rapidinho. Aquela pessoa. Aí a pessoa imagina, deve tratar o cabelo no salão, deve nem dar isso daí. Sim, é verdade. E a gente, você trouxe um ponto aí perfeito, que é esse lance, né, do micro e do macro. Eu não sei o porquê as empresas ainda não se deram conta, ou a maioria delas, né, não abrangendo a todas, dessa potência que são os microempreendedores e até os nanos, empreendedores não, influenciadores, para as marcas. Né? Porque, assim, os resultados mostram completamente o contrário, que de fato faz diferença, né? Não é que o influencer que é grande, ele perde potência, não é sobre isso. Mas quando você quer fazer algo direcionado, o micro e o nano funcionam muito melhor. Perfeito. Né? Muito. Mari, minha próxima pergunta é parecida com o que a Nanda fez. Eu quero saber quando é que você chegou ao ponto de dizer assim, eu sou jornalista, trabalho com isso, mas quando foi que você passou a dizer assim, eu quero deixar de ser jornalista na profissão em si, não quero deixar de trabalhar com jornalismo para trabalhar só com mídias sociais, para ganhar e viver disso? Eu comecei a criar conteúdo de cabelo desde que eu fiz o BC, que foi BC é Big Shop, que é tipo tirar toda a parte alisada e deixar só o cabelo natural. Em 2019 aconteceu isso. E eu comecei a fazer alguns conteúdos, tipo, era mais foto e mais os stories, como eu falei pra vocês. Aí, no finalzinho de 2019, eu comecei a fazer mais vídeos, porque eu entrei pra um projeto de uma marca de cabelo, né, que foi essa online, em que eu ganhava os produtos e mostrava. Então, eu comecei a fazer mais vídeos, assim, e começou a crescer um pouquinho mais. Aí, eu tava numa transição, assim, da minha carreira, porque eu saí de um emprego... Era basicamente a mesma função, mas em áreas diferentes. Eu saí de uma figura pública para um político, por exemplo. E aí eu tava assim, meio perdida se eu realmente tava no lugar certo. Tava repensando, estrategicamente, claro, a minha profissão. Ficava, ai meu Deus. E eu comecei a sentir o que me fazia feliz. Porque eu gosto muito de comunicação. Sou formada na área correta, eu amo me comunicar. Mas eu queria saber como fazer isso ser prazeroso, sabe? Não ser, tipo assim, um trabalho maçante, eu vou acordar aqui. Aí eu comecei a repensar nisso no início de 2020. Ainda não tinha pandemia. Tava rolando um burburinho fora do país, mas ainda não tinha pandemia. Fiquei repensando, mas eu fui inteligente, porque eu falei, eu tenho contas, eu tenho aluguel, eu moro aqui sozinha, então eu preciso... Não posso simplesmente largar tudo e viver de sonho, né? É o medo de todo mundo, né? Aí eu pensei, vou fazer uma reserva de emergência e vou vendo o que a vida tá me reservando. E fui me dedicando mais também ao trabalho como influenciadora. Eu chegava do trabalho formal e ia retocar maquiagem pra fazer conteúdo. Eu não deixava de alimentar as minhas redes sociais. Legal. E aí eu comecei a ser mais notada. Porque a mesma empresa que me botou no projeto, que não era financeiramente pago, assim, né? Falou assim, vamos montar um time dentro desse timão pra ser contrato. Ser remunerado. Legal. Aí eu, meu Deus, eu preciso me destacar então. Porque eles avisaram antecipado, então eu tenho tempo. Então, até então, era um trabalho que você desenvolvia em troca dos produtos. Né? Era conteúdo em troca dos produtos. E o seu empenho ali pra produzir e mostrar a marca. Sim. E aí depois se transformou num contrato, né? Aí eu comecei a me destacar mais eu sempre prezei por qualidade e informação. Eu acho que às vezes a pessoa tem uma qualidade imensa, mas não diz nada. Perfeito. Ou diz muito e ainda não consegue ter muita qualidade. Eu queria esse balanço dos dois.
Aí eu comecei a me profissionalizar mais, a ter cursos de edição de vídeo pra ficar mais profissional. E eu consegui me destacar e entrar nesse time. Tipo, era um timão de 500 pessoas em que eles separaram, tipo, 10. Nossa. Aí eu estava entre, e tinha gente do Brasil inteiro concorrendo, né? Aí eu entrei pra esse time. Não era muito, Mas era. pra mim era demais. Exato, mas era. Era um reconhecimento, né? Era um demais, que eu reconhecimento. falei, meu Deus, uma marca nacional, todo mundo conhece e tá apostando ali no meu trabalho, tá acreditando em mim, então por que eu também não vou acreditar? Perfeito. Aí eu comecei a amadurecer a ideia, mas até então tava mantendo os dois, porque quando você tem uma rotina financeira, Uhum. é muito difícil de você mudar para o menos. Sim. Né? Você já tá ali acostumada É. com as coisas, plano de saúde, essas Sim. coisas que... Meu Deus. Mas eu tive que acreditar em mim. Eu falei, não, eu acho que eu tenho chances. E fiquei pensando, né? E aí, é como diz aquela frase, uma ideia genial, primeiro é tida como loucura, Perfeito. depois que dá certo, você é gênio. Sim, verdade. Então eu tive que apostar em mim, né? E a família, Mari? E esse era o meu maior medo. Porque o meu medo não era tipo assim, ai, não deu certo, vou ter que voltar pra casa da minha mãe. Meu medo era, meu Deus, eu sou o orgulho da família. Eu sou uma das primeiras a ter ensino superior. A, tipo, sair da faculdade, do estágio, já tendo o trabalho garantido numa repartição pública, Sim. com todas as regalias possíveis. Eu falei, meu Deus, eu não vou ser o orgulho da minha mãe mais. E aí, que é importante você ter pessoas que acreditam tanto no seu sonho quanto você. Legal. Então, na época eu tava morando junto com meu namorado. E ele foi, assim, o meu suporte. Que ele falou assim, ó, vai dar certo. Mas se não der, eu tô aqui. Sabe? Ai, que legal. Aí eu fiquei, tá, mas e minha mãe? E como eu Minha família. Tá, beleza. vou contar E isso? minhas contas. Só que minha mãe, ela... Meu Deus, ela acredita muito em mim. Às vezes mais do que eu. Porque Mãe, né? ela... Quando eu falei pra ela o que tava acontecendo... Nessa minha questão de repensar a minha profissão, do que me fazia feliz. E que eu tava ali construindo aquele caminho ali como influenciadora. Já tinha uma marca com um contrato, né? Fixo. Ela, vai, Mari. A gente tá aqui. Eu pensei que a minha resposta dela ia ser outra. Surpresa demais. Falei, Que legal. Agora eu vou. Agora deu coragem. Agora o negócio, o bicho vai pegar. sim. E eu, tipo assim, eu nunca fui aquela pessoa que me importei muito com o que os outros iam pensar. Só que com as pessoas específicas, sim. Uhum. Tipo, meu namorado que tá ali comigo, minha mãe e, tipo, o meu chefe. Sim. Eu levava muito em consideração o que eles iam pensar. Sim. Essa menina tá pedindo demissão. O quê? E, tipo, eu via que eles valorizavam muito quem eu era ali dentro. Então, eu me considerei uma grande perda. Sim. Sim. Perfeito. Aí eu tive muito cuidado na hora de falar, porque às vezes a pessoa pensa, tá saindo daqui pra ir Tá pra outra desfazendo. emprego, pra ir pra outra É emprego. isso. E ao mesmo tempo eu não queria contar meus planos. Uhum. Porque, como eu falei anteriormente, é tido como loucura Sim. até ser um gênio. Sim. Aí eu fui devagarinho, falei, não tenho nenhum outro lugar que eu vá neste momento, mas eu vou apostar em um sonho. E aí eu caí de cabeça, aí começou a pandemia, né? Tipo, acho que foi menos de um mês que eu pedi demissão, começou a pandemia, tipo, fechou tudo. E agora? Esse não era o momento! Lascou. Lascou. Mas era o momento. Tinha A que verdade ser. é que era o momento, né? Sim, Verdade. porque eu já tava em casa mesmo e ali era meu ambiente de trabalho, meu novo ambiente de trabalho. E aí eu fiz aquilo dar certo, porque eu pensei, eu não nasci pra dar errado. Perfeito. Perfeita. Eu não nasci pra dar errado, eu me esforcei muito, eu fui a primeira a ter ensino superior. Estudei na Federal para ser jornalista, eu sempre quis me comunicar, então eu vou fazer isso dar certo, porque eu vou continuar sendo a comunicóloga que sou, mas de uma maneira informal e vou trabalhar para mim. Perfeito. Aí eu fui fazendo acontecer aos poucos, né? Porque, gente, no início foi tão difícil. É sobre isso que eu quero falar. A galera tem uma impressão, a galera que eu digo geral, né? Tipo, inclusive as pessoas que estão querendo virar influencer também, que estão aí na batalha, chegando nesse mercado.
a sensação é que as pessoas acham que é muito fácil. Sabe? Que é glamour o tempo todo. Entende? Até eu achava antes disso. Tá vendo? Tá vendo? Conte aí pra gente esse perrengue, vá. E no início, gente, é muito distante de você ser um servidor público e depois você ser microempreendedor. E, tipo, eu tive que abrir uma microempresa, né? Porque pra você Sim. receber, pra quem não conhece, né? Pra você receber por publicidade, você tem que ser uma MEI, né? microempresa. CNPJ, né? E aí, tudo novo, de burocracia a tudo. A nova vida, porque no início ninguém começa ganhando muito. Como eu falei pra vocês, o meu contrato inicial era bem pouquinho mesmo. E aí, a nova vida era economizar muito, viver com a reserva de emergência e fazer aquele pouco um dia ser muito. Então, eu fui aos poucos. O meu namorado da época, ele fazia assim. A gente sempre se presenteava nas datas de namoro, assim, de mês a mês. Sim, né? Coisa pouca, mas era Sim, simbólico. simbólico. E aí ele começou a me dar coisas assim essenciais. Porque eu não aceitava, tipo, esse tipo de ajuda de ficar comprando as coisas para o meu trabalho. Como assim, não? Aí, tipo, fez um mês de namoro, aí ele me dava uma luzinha de fundo que eu queria muito. Aí no próximo ele me dava aquele fundo infinito. Legal. E ele foi me ajudando dessa forma, eu ficava. Não. Porque eu comentava, eu sempre a gente comenta com a pessoa que Conversa, a gente tá, né? claro. O que a gente tá querendo, os nossos planos futuros, e eu sempre falava dos equipamentos que eu queria ter. E ele foi comprando essas coisas que são baratas, mas Essenciais. em um momento assim, talvez nem tanto. Ele foi me presenteando assim, então por isso que eu devo muito isso a ele, de tipo, de ser o meu suporte em Parceria, né? tudo. Tanto no psicológico, porque não foi fácil. Tem que fazer terapia. Essa começou. Pronto. Puxou a sua Terapia. terapia. Ali na prática, sabe? Nem eu nem ele sabia filmar muito. Ele não sabe editar, mas ele me ajudava no que ele podia. Então foi acontecendo as coisas dessa forma. E aí eu vi a importância de estudar também estrategicamente como monetizar mais. Porque o Instagram, ele não paga. Quem paga são as empresas Sim, que contratam pra exatamente. gente fazer Na publicidade. verdade, você até paga pro Instagram. Sim. É uma pergunta que eu queria te fazer também, Mari. Você começou a pensar em conteúdo estratégico para isso, para poder se direcionar para receber publis? Sim. Porque como eu vi que as primeiras marcas eram as de cabelo, porque o meu público é beleza, Sim. não é só cabelo. Sim. Uhum. E aí eu pensei, vou mostrar uma rotina de skincare aqui no story, que vai que alguma marca me veja. Comecei a pensar assim, em incluir nos meus stories. Porque é Legal. nada que eu nunca tenha feito. Estava na sua rotina? Tava na minha rotina, mas eu comecei a expor mais. Legal. Pra que eu fosse mais vista, sabe? E também prezava muito por deixar as coisas limpinhas. Como eu digo, limpinha. Ter um cenário mais limpo. Porque como eu estudei comunicação, então eu tive muito... Isso já ajuda pra caramba, né, Mari? Isso dá um know-how danado, né? Pra Total. gente. E como eu sou também design gráfico, então a parte estética do vídeo eu sempre me preocupei. Importante. Por mais que às vezes eu não tinha equipamentos, né? Mas eu fazia o que possível. Eu não tinha milagre, botava o celular Dentro na das suas janela. possibilidades. Sim. Eu não tinha um fundo infinito, me posicionava na minha parede branca, Legal. sabe? E comecei a mostrar produtos que eu gostava de usar, porque eu pensei, se essas marcas me notassem, ia ser perfeito. Aí eu ficava pensando, ai meu Deus, se eu ganhar ao invés de comprar vai ser ótimo, porque vai me poupar. Já é, né? Uma boa ajuda. Total. Então eu comecei a pensar estrategicamente primeiro em quais Legal. marcas eu queria que me vissem. Perfeito. Foi assim que essa online, né, me deu a oportunidade lá no início. Porque eu usava muitos produtos da Salon. Muito mais do que qualquer outra. E quando eles me notaram e acreditaram em mim, me botaram no projeto de Top Migs, eu falei, agora eu vou ser embaixadora. Eles me deixaram sonhar. Perfeita. Eles me deixaram sonhar. E não é que eu fui depois. Ah, que massa. Sim, fui 2 anos embaixadora dessa online.
Tá vendo? E Mari falou uma coisa muito legal aqui. Às vezes a gente precisa apostar, né, em nós mesmos e esperar também que venha um retorno de lá. Então, de repente, você... não vou fazer publi gratuita, não vou falar desse produto aqui, não, porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Mas, de repente, é só assim que você é enxergado, né? Principalmente quem tá no começo. E é uma forma de você se mostrar de forma macro para as outras marcas. E você tá falando de uma marca, mas a concorrente te enxerga. Você tá falando de beleza, de cabelo, mas de repente a marca de skincare, de maquiagem te enxerga. E isso é muito legal, né, Mari? Sim. Uma outra dúvida. Hoje você vive 100% do digital? 100% digital, desde 2020. Que legal. Porque lá no início, mesmo sendo pouquinho, que eu fechava poucas publis, tinha só um contrato fixo, mas eu já vivia só disso. Massa. Você falou uma coisa interessante, que a Salon não é daqui, né? Ela veio de fora, te enxergou de fora e você entrou no projeto. O que a gente percebe? Que as marcas regionais, elas investem pouco no produto da casa. O que você tem a dizer sobre isso? Você tem essa mesma impressão? Como é esse retorno das marcas para você aqui dentro do território? Gente, quase nenhuma, sabe? Porque tem marcas de cabelo, por exemplo, que são daqui. Tipo, nunca me mandou nenhum recebido. Eu poderia estar ajudando também a fazer essa parceria de um ajudar o outro, né? E eu trabalho muito com moda também agora. Moda, estilo, né? Sim. Tudo beleza, né? Beleza, né? E eu faço muitos vídeos de looks, muitos vídeos de moda, porque eu tenho essa curiosidade também de aprender mais sobre moda e estilo. E aí eu vou trazendo os meus seguidores, que eles gostam como eu me visto, então eu vou compartilhando mas se você te contar, nunca fiz um provador na minha vida. Nossa. As lojas daqui, elas não querem pagar pelo seu serviço. Não querem. Que loucura. Eles pagam mais aos influencers maiores, sabe? Que foi aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Pensando nisso, Mari, a gente... Quando eu e a Ana, a gente sentou para poder traçar o projeto, a gente falou, bom, a gente precisa de marcas que acreditem no nosso projeto. Sim. Todo projeto, quando está começando, ele é um desafio, né? Tem marcas que acreditam, tem marcas que não vão querer colocar o seu nome ali porque ainda não viu nada, mas quando você estoura, elas querem participar daquilo. Sim. E a gente já sabia disso, a gente da área de comunicação, então a gente sabe qual é o perrengue que a gente estava se metendo. E aí a gente... Várias marcas acreditam na gente, graças a Deus, né? Bom. A gente tem um grupo de marcas que realmente acreditam no projeto da gente. E quando a gente sentou para desenhar, a gente pensou nisso, né? A gente precisa de marcas que tenham a ver com as pessoas que a gente está chamando e que tenham o mesmo propósito que a gente, que acreditem nos influencers que a gente tá chamando, sabe? Não adianta acreditar na influência de fora e não trazer o regional para dentro. E por isso, hoje a gente traz uma marca que é daqui, que é a Pratinha Vibes, e que mandou um presentinho pra você, Mari. Com todo cuidado, a Pratinha. Abrir? Pode, deve! Unboxing, menina! Ai, com cartinha, eu valorizo. Valorizo isso aqui, hein? Ai, gente, deixa eu ver. Garantia, meninas. Ai, que lindo. Lindo demais. Pratinha, achei que ia ser prata. Só pra... A outra... Tem também dourado, eu amei. Tem também dourado. Veja aí, eu amei. A outra, eu já ia falar. Pode ir falando, viu? Porque A outra... Quer ajuda, Mari? Ai, consegui. Ai, que lindo. Olha, gente. Vou botar aqui. Cabeça pra cima. Ó. Coisa mais linda. Lindo, né? Sim. Então, o cuidado que a gente teve em trazer algumas marcas para aqui, para o Pode Viral, foi exatamente esse. As marcas, elas vão no perfil de vocês e olham exatamente o que vocês usam. Estilo. Sim. Eu ia falar, a outra menina também, né? Magali, a gente entrevistou Magali. E ela falou a mesma coisa. Nanda, quando você puxou Pratinha Vibes, eu falei, meu Deus, não uso prata. Sim, não tá na minha cartela de cores. Não uso prata. Pois é, mas a Pratinha, ela é uma loja de prata e semijoias. E ela tem o cuidado de ir lá olhar o perfil dos nossos
convidados. A gente tem um cuidado, nem sempre é a Pratinha que está aqui com a gente tem outras marcas parceiras também. O que é que combina com esse convidado? Tem um convidado que é muito seu perfil, dá uma olhadinha lá e tal. Então a gente tem esse cuidado, porque a gente acredita muito nessa parceria de influência e marca. Sim. Para que a gente consiga fazer um trabalho... É um match, né? Sim, um trabalho eu legal. amei que percebeu que só uso dourado, gente. Eu fiz minha coloração pessoal, gente, não tem prata na E minha aí, cartela. qual é a sua cartela? É o tono profundo. Ai, que legal. Meu tono... O tono quente é a mesma coisa? Não. Não, é diferente. É né? diferente. É, o meu tono quente. E não pode? Aí não tem prata? Não é que não pode, é que se eu posso usar peças que valorizam, me valorizam, Isso. por que não, né? Sim, Aí, às vezes, perfeito. um exemplo, eu não devia estar de preto hoje. Não está na minha cartela, preto. Inclusive, não estou na minha cartela. Não estou na minha cartela. Alguém vai Eu também não estou na minha cartela, gente. Meu consultor vai me matar depois, mas eu coloquei o quê? O dourado, bastante aqui nessa área. Sim. Se você reparar, na área do rosto que me ilumina mais. O prata meio que me acinzenta. O seu batom também tá muito na cartela de outono. Então tem alguns elementos assim da maquiagem, dos acessórios, das roupas que valorizam mais a sua beleza. Tipo, ilumina mais o seu rosto, te deixa com menos olheiras. Sim, É perfeito. isso. Perfeito. Também, Além de eu não fazer terapia, eu não tenho uma cartela. Não sabe qual é a cartela. Nossa. Não, é legal. Eu fiz há muito tempo também. Eu fiz tem uns 4 anos, 3 a 4 anos. assim. Você tá aí usando branco. E eu uso branco que não tá na minha cartela, gente. Porque eu amo branco. Tá vendo? Ó, volta aqui. Sem critério nenhum aqui. Eu me criticando porque eu não tenho cartela. Então as duas aqui, sentadas, fora da cartela. Mas a gente tá com dourado. Mas ó, o dourado tá na minha cartela. A dourada tá super na minha cartela. Mulher, desculpinha, sua rapada. Tudo bem. Então. Não, mas é super legal. Então é isso, assim, trazer essas marcas que acreditam no nosso projeto e que entendem que os influencers aqui de dentro podem trazer muito resultado pra gente, faz toda a diferença. Sim. Então a Pratinha é uma dessas marcas que, Eu adorei. sabe? Esse cuidado de Esse cuidado, exatamente. ia gostar. Gostei. Gostei bastante. Obrigada, Pratinha. Mande mais, mande sempre. Pois é, segue lá, viu, Mari? Não é só aqui não pode não, viu? Massa. A gente conversou pra caramba, falamos de quando virou a chave, de como você começou a trabalhar efetivamente com o digital. Mas eu queria voltar um pouquinho, na verdade, voltar muito. Eu queria voltar muito e entender um pouco mais da Mari antes de ser influencer. Sabe? Sim. Como era o processo da Mari antes de ser influencer. Porque pra chegar até ali, Nossa. até onde você tá hoje, Eu o não perrengue não caminho, foi, meu o Deus. perrengue não foi pouco, hein, Mari? Eu vivi muito, gente. Eu tenho 28 anos, pra quem não sabe. Pareço? Não. Não, parece. Não. Parece Thiago. Thiago tá rindo ali, Mari. Não Thiago, entendi. pelo amor de Deus. Eu não entendi qual foi a risadinha de Thiago ali, gente. Tá com fome ainda, Thiago? Tô olhando. Sim, sei. Gente, Thiago tá ali, gente. Com o Burger King comendo, a gente aqui trabalhando. Só sentindo o cheirinho. Só sentindo o cheiro. E esse sujeito que vocês não conhecem o rosto tá ali comendo Burger King. Como se nada tivesse acontecendo. Aí, Ó, Cobrando. cobrando. a mão na caixa. Thiago tá aqui dizendo que sentiu falta do seu bolo hoje. Que é um outro parceiro nosso. Ai, ó, já fiquei com água na boca. Ó, a mão na caixa. Por favor, Mari tá esperando o bolo. Tá Thiago não, mas Mari tá. Já vou Viu? entrar em TPM, inclusive. E Fica Dica a dica. boa. Fica a dica. Dica boa. Mas conta aí pra gente um pouquinho sobre a Mari antes do influencer. Tá, eu sempre fui muito desinibida. E na época da escola, vamos voltar bastante. Vamos. Na época da escola, as pessoas que não tinham a mesma coragem que eu me tinha como metida. Ah, essa menina é metida, ela quer se aparecer sempre. Mas eu sempre fui, assim, muito comunicativa. Só que, não me achando que modéstia dessa menina, mas eu mandava bem em todas as disciplinas. Eu não sabia o que eu queria ser na vida. Que, oh, meu Deus, você é o quê? Professora de matemática? Porque eu mando muito bem em matemática. Inveja. Sim, tirava as notas mais altas em matemática, química, física, língua portuguesa. Só que eu comecei a pensar quando eu cheguei no final, assim, no ensino médio. Eu achava que eu ia descobrir a minha profissão no que eu tirava as notas mais altas. Sim. Aí eu falei, não, eu vou fazer matemática. Pronto, fiz vestibular da UFS.
e passei. Fui fazer matemática. Saí da escola, fui fazer matemática na UFS. Aí chegou lá, eu gostava da matemática, mas eu não gostava de ensinar. Ah, Mari, tem outras possibilidades, mas a primeira é essa. Seu estágio vai ser na sala de aula. Na licenciatura, É licenciatura. E ai, meu Deus, não tá me fazendo feliz. Eu sempre tive isso, né? Sim, De ser feliz no que eu tô sim. fazendo. Aí ai, mãe, eu acho que eu não quero fazer matemática. Ela, é um investimento. Por mais que seja uma faculdade, né, estadual, é um investimento. Você só sai de matemática se você se encontrar e passar em outro. Enquanto isso, vai mandando bem aí nas disciplinas, porque se você resolver continuar, você vai não perder tempo. Então, eu comecei a pensar. O que da escola, tirando como base a escola, era óbvio pra mim. Que às vezes você tira nota alta porque você estudou ou porque você decorou. Sim. Mas o que era óbvio? Que era fácil, né? Que era fácil. Eu nem estudava e me dava bem. Língua portuguesa, redação. Eu falei, o que para as pessoas era muito difícil, tipo, pra mim, eu nem estudava pra essas disciplinas. Me desculpa, profs. Agora, assim, é uma decisão, né? Deixou de ser matemática pra Que ser difícil, rica, né? Pra vir pra comunicação. Minha gente. Sim, aí eu comecei a difícil. fazer aqueles testes vocacionais. E só dava, assim, área de comunicação. Eu falava, oxe, e eu tô fazendo Nunca pensei matemática. nisso. Você nunca tinha pensado comunicação? Não, meu pai é radialista. Ah, que massa. Mas aí eu ficava, não, oxe, isso não é pra mim, não. Ficava pensando, né? Aí depois eu comecei a ter essa maldade. Se pra mim é tão óbvio, então acho que me faz bem. Aí eu tinha um blog, gente, de adolescente, em que eu escrevia poesias. Sim. Escrevia. Aí nessa faculdade de matemática, tinha uma disciplina lá, que era de escrever texto, né, de redação, porque você, pra ser um professor, você tem que saber escrever bem. Então era uma das primeiras disciplinas. Eu só tirava nota alta e nas de cálculo, eu me esforçava muito pra passar. Sim. Que, gente, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu vou descobrir uma área que eu me dê bem e que eu escreva. Porque eu amo escrever. Já percebi isso, eu amo escrever. Aí, nesses testes vocacionais, deu assim, letras, comunicação com jornalismo, marketing. Ela, qual dessas pode me fazer feliz? Letras pode até me fazer feliz um pouco, mas eu vou ter que ensinar também. O negócio era não ensinar, né, Mari? Por favor, não. Aí eu pensei, acho que jornalismo tem tudo a ver. Comecei a pesquisar como era o curso de jornalismo, pra eu não chegar lá e falar, amanhã quero sair de novo. Minha mãe é doidar. O quê? Já pensou? Aí eu comecei a pesquisar o curso de jornalismo e fiquei apaixonada. Eu falei, ai meu Deus, não é só aquilo que meu pai faz, não. Porque meu pai é radialista, não é jornalista. Aí eu vi que tinha disciplina de tirar de fotografia, de telejornalismo. Massa. Que? Eu vou fazer jornalismo. Aí minha mãe, tá bom, então estuda pro Enem. Aí eu ficava estudando pra matemática e estudando para o Enem. Era muito pesado, gente. Imagina. Porque, tipo, eu saía de Governador Mangabeira para a Feira de Santana, que minha faculdade era em Feira de Santana. Então eu acordava, tipo, 3 da manhã pra sair 4h30 pra chegar lá a tempo da primeira aula, 7. Uau. E ainda tinha que estudar para o Enem. Então chegava da UFS, ia pro IF Baiano, porque eu ainda fiz manutenção e técnica informática. Ele tava achando Meu pouco. Deus. Eu tava achando pouco, né? Tava achando pouco, queria mais. Aí eu tava fazendo manutenção e técnica informática no IFBA, né? E depois ainda ia, em alguns dias da semana, eu tinha aquele Universidade para Todos, que era um cursinho. Sim. Gente, eu me desdobrei tanto. Gente, agora eu tô entendendo quando ela disse que já viveu muito. Vocês conheciam esse lado de Mariana, seguidora de Mariana? Nem eu lembro que eu fiz tudo isso. Eu sempre fui muito inquieta, gosto muito de estudar. E aí, eu fiz o Enem e, tipo, pela nota da redação, eu falei... Não queria me achar muito, não. Eu tirei 920 na redação. Uau. E aí eu falei, eu vou passar com certeza. Oxe, como não passar, meu Deus do céu? Passei em jornalismo. Aí fui fazer o FRB, que é em Cachoeira.
Aí sim, eu tranquei lá, matemática. E fiquei fazendo o informática lá no IFA e jornalismo. Depois eu concluí isso, acho que só não fiz o estágio. Fui fazer jornalismo. E aí eu fui me apaixonando a cada aula. Eu falava, meu Deus, eu tô no meu lugar. Ah, que bom. Coisa Eu boa. estou no meu lugar. Até porque manhã ia te pegar se você não tivesse, né? Exato. Tudo tem limite, né? Sim, tudo bem. Eu gostava muito do meu curso, sempre gostei muito, fui apaixonada. Fiz jornalismo, 4 anos, peguei algumas greves, mas formei em 2017, que foi quando eu já estava estagiando aqui. No último semestre eu falei assim, não posso ficar aqui em Cachoeira, em Mangabeira. Eu preciso expandir isso, porque eu quero trabalhar na minha área mesmo. Eu quero, tipo, ser uma jornalista que tá ali fazendo outra coisa. Só por ser, né? Sim. Aí eu primeiro passei num estágio da Rede Bahia, naquele projetinho deles. E passei ao mesmo tempo em 2 secretarias do Estado. Na Segurança Pública e em outra, que esqueci o nome. Desculpa, gente. É muita sigla, né? Sim. E aí eu tinha pra escolher. Pô, que massa, Mari. Só que eu tinha que sair lá do interior pra vir morar aqui sozinha. Outro desafio. Aí eu pensei, poxa, a Rede Bahia é meu sonho. Mas, tipo, as secretarias, o estágio era um contrato de 6 meses a 1 ano. E lá o projeto da Rede Bahia eram 3 meses só. Sim. Eu tive que pensar com a razão e não com a emoção. Estrategicamente mesmo, né? Sim. Aí eu fui pra SSP. Sim. Eu escolhi a SSP, acho que me identifiquei muito com o pessoal de lá. E fui. Vim pra Salvador, morei, dividi casa com 2 pessoas que eu nem conhecia. Hoje são minhas amigas, mas Sim. eu não sabia nem quem era, gente. Tava morando com as Amei. pessoas. Sim. E aí eu vim de lá e foi isso. Estagiei na SSP e assim que eu recebi a minha nota do TCC, eu ligando pra minha chefe feliz. Tirei 10 no TCC, ela, me dá aí teu CPF. Eu, quê? Aí eu dei no calor do momento o CPF, Sim. que eu nem imaginei pra que seria. Juro pra vocês. Contratação. Aí ela pode ficar em Mangabeira, comemora e depois você volta. Chega lá no dia seguinte, aí só vi a nomeação no Diário do Estado. Uau! Diário oficial. Ela pegou e me mostrou. Eu, então era pra isso o CPF. Descobriu. Que bom! E não é nada. Que Que ótimo. bom, velho. Que E aí bom. eu já gostava muito de lá, meu sonho é ser contratada. Fui contratada, trabalhei lá Por quanto tempo? 2 anos. Tô com frio, Mas, gente, pra falar a verdade. Ai, Já, tá vendo? com você Talvez o ar agora. Talvez o Agora ar agora esteja esteja frio. Tá todo colitinho, bichinho. Aí eu trabalhei lá por 2 anos. E gostei muito, gente. Eu pude crescer lá dentro. Com certeza. Porque eu fui estagiária, depois eu fui para um cargo. E depois eu fui... como é que fala aqui? Agora eu já não sei mais termos do trabalho formal, né? Fui promovida. Promovida. Sim. Ah, pelo amor de Deus, como é que não Como é sabe? que esquece esse negócio, promoção. rapaz? Eu fui promovida para um cargo maior, de mais que massa, responsabilidade. Eu fiquei muito feliz, assim, porque além de escrever, foi um desafio. Eu gosto de ser desafiada, gente. Isso tudo constrói a Mari que você é hoje, né? Comunicando ali daquele jeito. Exato. Você já passou por várias coisas, é isso Vários que é. desafios. E é uma Porque, comunicação eu gosto muito de escrever, difícil. gosto. Mas, tipo, sobre segurança pública, o que é isso, viu? É isso que eu ia falar. Ela Sim. saiu do curso de matemática, licenciatura em matemática, pra fazer jornalismo, que era a paixão dela. Ela começou a se apaixonar pelo visual, pela imagem, né? Pelo texto, enfim. E aí ela foi trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, que é uma das comunicações mais difíceis que tem Mais de se difícil, fazer. exatamente. Porque é extremamente denso, né? Sim, mas eu comecei a descobrir coisas que as pessoas não falavam muito sobre a segurança pública. Tem a parte lá Sim. das bases comunitárias. A parte legal. Então, Sim. era a parte que, tipo assim, todo mundo já sabia que era a minha cara. Aquelas pautas. Você não precisava Já- ficar fazendo gerenciamento de crise, né, Mari? Não era a sua parte. Não, tinha muita. Todo dia. Mas também tinha a parte gostosa de entrevistar pessoas, assim, que ajudam as outras. Sim. A polícia ajuda muito a comunidade, sabe? Sim. Apesar de ter aquela parte que todo mundo não gosta. Uhum.
tem a parte boa e eu descobri isso. Eu falei, eu preciso que as pessoas saibam isso. Então, Que legal. vão saber através dos meus textos. Que bacana. Inclusive. Que Aí eu me apaixonei. Gostava muito do meu trabalho. E aí, como eu gosto de ser desafiada, né? Eu comecei a fazer o curso técnico de design gráfico. Eu também sou designer. Uhum. Sim. Aí, porque lá dentro eu não era só... Jornalista, não só Não escrevia. era só repórter. A minha chefe, Kelly, ela me desafiava a aprender de tudo lá dentro. Então, se um dia eu fosse ser chefe lá, tipo, no lugar Você dela, sabia eu ia conseguir. Uhum. Porque ela ajuda as pessoas dessa Uhum. forma. Então, eu fazia as artes das redes. Das E eu que redes. criei aquele Instagram, inclusive. Ah, que Opa, massa! Eu que criei, porque o Instagram começou a bombar mais, né? Sim. Eu cheguei lá, aquele espírito jovem. Sim, sim. Já queria ser blogueira, mas não Já sabia. não percebeu, Não não sabia. E aí eu comecei a fazer artes também pro Instagram deles. Eu falei, eu quero saber mais, fazer melhor isso aqui. Aí entrei no curso de design gráfico, amei demais. E aí tinha disciplinas de tudo, de edição de vídeo, inclusive, lá no curso que de legal. design, que era artes visuais. Sim. Então, incluiu tudo. Então já te ajudou muito pro que você é hoje, né? Muito. O que você faz, né? Aí eu comecei a pensar, já que eu não tenho como mais subir aqui dentro da SSP, eu vou procurar outros que eu possa, tipo, alcançar valores maiores financeiros e também me sentir evoluindo. Sim. Porque lá eu já tinha processo de chegado no meu crescimento, limite. sim. Aí eu comecei a, tipo, mandar alguns currículos. Não porque eu não gostava do meu emprego, porque eu só queria... Eu só Eles queria desafiam. Crescer o Exatamente. desafio. Aí eu passei numa relação para cuidar das redes de um político. Sim. E aí já era pra fazer isso. Não era nem pra escrever texto, assim, de assessoria mesmo. Já Eu era pra trabalhava capa digital. na Ascom da SSP. Lá eu era mais social media. É assessoria mesmo. Aí eu comecei a fazer um trabalho lá, só que eu não fiquei muito tempo lá, porque eu já tava lá na minha transição de carreira. E foi quando aconteceu de você... Sim. Mas eu tive essa Gente. experiência aí toda. Ninguém conhecia essa Mariana. Ninguém conhecia. Às vezes nem ela lembra. Pioneira, sem falar da história Tá da Mariana. Tá vendo? E aí, esse é o nosso propósito aqui, é conhecer você bem antes do que você se tornou hoje. Aquilo Sim. que você começou a ser construído lá atrás, Ai, que né? nostalgia Tudo agora, que né, você, gente? Nem eu né? paro pra ficar lembrando tudo isso. É gostoso resgatar algumas coisas assim, né, demais. Mari? Se hoje você tivesse que dar um recado para as pessoas que estão querendo entrar nesse ramo de influência, quer trabalhar com digital, qual seria o conselho que você daria para essas pessoas? Pode olhar para lá. Pra lá. Ai, gente, seja autêntico. Porque assim, todo mundo vai falar assim pra você: siga as trends, use os áudios em alta, faça tudo isso. Mas deixe um pouquinho de você naquilo. Porque ao invés da pessoa estar rolando o feed e encontrar mais da mesma trend, a pessoa vai, tipo, você vai usar o seu jeitinho para as pessoas se identificarem com você. Então, ao invés de ver mais um vídeo de trend, a pessoa vai falar assim: essa trend, mas esse vídeo tá sensacional, deixa eu até compartilhar, sabe? Então, em tudo que você for fazer, faça colocando o seu jeito, porque conteúdo de cabelo tem um monte na internet. E, tipo, regional também tem um monte daqui de Salvador, mas ninguém faz igual a mim. Então, não fique com medo das pessoas tomarem o seu lugar, porque você nunca se atrasa porque é seu, sabe? Se você colocou um pouquinho de você, já é diferente de todo mundo. Ninguém vai tomar o seu lugar, porque tem espaço para todo mundo. A internet é abrangente, você pode alcançar lugares que você nem sonhou, mas sempre quis ali no fundo, sabe? Então, a autenticidade é, tipo, primordial. E depois estude muito também, porque as pessoas acham que para ser influenciador tem só que... vou aqui fazer uns vídeos do que tá dando certo. Uhum. Tá bom, você vai fazer as coisas que estão dando certo, mas você precisa pensar estrategicamente. Porque Perfeito, senão o sonho, você nunca acorda desse sonho perfeito. pra viver ele, sabe? Então, pra você acordar do sonho e viver ele, você precisa pensar estrategicamente em tudo. No conteúdo, no seu roteiro. Porque você pode me dar esse copo pra eu fazer publicidade. Eu vou colocar ele dentro da minha rotina e fazer com que você ache imprescindível ter esse copo aí.
sabe? Então, é dessa forma que você consegue crescer na internet. Porque não adianta você fazer conteúdo e só ficar famoso. Você tem que ter o seu retorno financeiro para você conseguir realizar os seus sonhos. Não é sobre seguidores, né? Não é sobre seguidores, é sobre manter uma comunidade ali forte junto com você, que topa o que você tá propondo ali. Tipo, ai, gente, me ajuda, comenta e tal. Mas as pessoas, eu tenho. Meu público é demais. Tipo, eu chamo ela de minhas negas. E neguinhos também agora, porque surgiu uma carência do nada dos homens, né? Sim. Você só fala pras negas. Vai ter que falar com os meninos também. Aí eu falo, bom dia, minhas negas e neguinhos também. Delícia, Mari. Porque eu falo junto. Porque as pessoas, além de abraçarem tudo ali que eu posto, elas veem que eu realmente só compartilho aquilo que eu uso e que eu realmente aprovo. Então, por a gente ter essa troca de confiança, que eu também pego muita dica com minhas seguidoras no direct, tudo que eu vou anunciar ali vai ter um retorno. Perfeito. Tanto quanto para as marcas, quanto para mim e para elas, enquanto qualidade mesmo. Sabe? Nada que eu não goste, eu não posto. Marcas, pelo amor de Deus. Ó, Mari aqui. Ó, Mari aqui. Maravilhosa. Tem esse filtro, né? Porque agora eu tenho... sou agenciada, né? Tenho a minha assessoria e é toda uma equipe que tem... Da pessoa que responde o WhatsApp, financeiro, jurídico, Que legal. tudo isso. Agora. Que não existe Agora, agora. gente. é uma Passou por muito perrengue. Passou por muito perrengue. Mas eu continuo tendo esse filtro. As meninas, elas me mandam as propostas e falam, faz sentido pra você? Porque eu sempre falo, isso aqui não, tipo, algumas marcas de emagrecimento. Não faz sentido pra mim. Sim. Porque eu tô ali o tempo todo. As meninas estão vendo eu lutando a cada dia pra me alimentar melhor, pra me exercitar. Eu vou chegar com um remédio milagroso. Não tem sentido. Nunca. Perfeito. Perfeito, Mari. É isso. Que delícia ter você aqui com a gente, Mari. Muito Muito bom ter gostoso. você aqui com a gente. É bom ouvir Mari falar, né? A gente fica aqui, ó. Geralmente, essas coisas... Falei que eu falava muito, tem gente. A gente gosta. Geralmente, essas coisas... Eu e a gente fala muito, né? Referente aos seguidores, de como você se posiciona, do que realmente... Hoje a gente não precisa falar. Eita, foi. Hoje você finalizou a gente aqui. Tipo, caralho, Tudo que a gente queria falar, ela falou. ela falou, cara, ela representou, sabe? E se torna inspiração, né? Pra muitas meninas que estão começando agora. Até falar de cabelo mesmo, até falar de beleza. Você falar esse último trecho que você falou, esse último trecho que você falou de conteúdo estratégico é importantíssimo. Porque há uma sensação de que as pessoas só querem crescer por crescer no Instagram, na rede social. E há uma necessidade de crescer de uma forma forte, com uma comunidade forte, para que você ganhe dinheiro com isso. Porque senão você não vai se sustentar. Não faz sentido, né? Não faz sentido você só criar conteúdo, uma hora você vai ter que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Você vai... tipo, é o meu trabalho. As pessoas, elas veem os influenciadores só como fama. E não é só fama, gente. A fama é só uma consequência. Sim. Tipo, as pessoas me reconhecerem é só uma consequência. É muito do meu trabalho. Então, se é um trabalho, a gente precisa monetizar para pagar as contas, para viver bem. Então, para quem quer iniciar nessa linha aí, precisa entender que realmente é um trabalho que, tipo, no dia que você não estiver bem, vai continuar sendo seu trabalho. É importantíssimo descansar, porque às vezes quem cria conteúdo é em casa, o tempo inteiro. Mas aí acha, tipo, eu já passei muito por isso. Eu não sabia gerenciar as minhas pausas. Eu achava que, tipo, sou microempreendedora, só depende de mim pra fazer, então eu tenho que fazer o tempo inteiro. Não, o descanso é o respiro. Se você não respirar, você não vai ter ideias boas pra fazer roteiro. Você não vai conseguir criar um conteúdo bom. Então, eu aprendi nesse último ano, depois de muita terapia... Olhares. Que o descanso, ele é tão importante quanto o processo. Ele faz parte do processo. Então, é isso. Precisa pensar estrategicamente no dinheiro, mas precisa pensar estrategicamente também no roteiro, para você passar a verdade naquilo que você está falando. Ser autêntico e descansar. A gente descansa.
Perfeito. Descansa, por favor. Até porque vocês são creators, vocês trabalham com criatividade. E a gente que é de comunicação sabe que quem trabalha com criatividade precisa ter uma inspiração, precisa estar descansado, precisa ter uma energia diferente para criar. Não pode estar assim na correria maluca, porque a gente acaba criando uma coisa que não é aquilo que a gente quer naquele momento, ou só porque tem que ser feito. Sim. Mas é muito difícil, viu? É um desafio, né? Descansar, porque você fica pensando, será que eu tô perdendo tempo de estar... Rapaz, eu acho que outra blogueira tá fazendo e eu tô perdendo aquele contrato. Aquela frase de enquanto passa, enquanto eles trabalham. Eles dormem, né? Não sigam por favor. Trabalhem enquanto eles Durma dormem. junto, durma também. Eu já percebi isso na minha rotina mais mesmo. cedo pra acordar. Mas Eu já percebi isso na minha rotina mesmo. Às vezes eu tô tão cansada que eu passo 1 hora pra escrever uma copy. sim. 1 hora. Às vezes, se eu deitar, eu relaxar 15 minutinhos, eu escrevo em 5 minutos. Sim. Então, eu ganho 15 minutos relaxando, 5 minutos escrevendo, eu ganho ainda 30 minutos, 40 minutos ali livres pra fazer outra coisa. Pois Então, é. você tá com a mente tranquila, a importância da terapia de novo. De terceirizar. Gente, eu tive muita dificuldade de terceirizar. Sabe por quê? Porque eu sou jornalista. Não, eu sou jornalista, eu sou design, então eu pensava... Sim. Não Eu fui precisa. assessora, eu preciso de assessoria. Eu sei fazer. As meninas sabem, as meninas da minha agência. As meninas sabem o quanto eu tive dificuldade de deixar elas fazerem. Eu ficava querendo saber de tudo. Nem tudo eu preciso saber, né? Sim, Claro, tá acontecendo, Não, eu queria ficar sabendo de tudo. Eu olhava aquele e-mail a cada 5 minutos, vendo se tinha chegado algum pedido de orçamento. E até eu relaxar, até eu entender que precisa terceirizar. É alguém às vezes. fazendo isso por você, calma. Ai, gente, foi difícil. E aí, deixa eu fazer uma última pergunta aqui pra gente encerrar. Mari, como é que as publis chegam pra você hoje, né? A gente sabe que hoje você tem uma assessoria, mas ainda chega muita publi ou vocês vão buscar as publis? A minha agência, ela é também assessoria, né? Então, a agência, ela já tem um relacionamento com algumas marcas. Essa agência, quando você fala, Mari, rapidinho, só pra pegar esse gancho, é uma agência sua mesmo que você criou e agencia você e outras ou não? É uma agência que você está sendo agenciada por É a ela? Young Digital, ela é uma agência que é de São Paulo. São 2 mulheres na frente. Legal. E aí, elas já têm relacionamento com algumas marcas e também tem um casting inteiro, que a maioria é mulher cacheada. Ah, que massa. Cacheadas e crespas. E aí, eu já passei por outras assessorias, só que até eu me encontrar, eu tenho esse processo de me encontrar com tudo, né? Legal. Até eu me encontrar, eu passei por outras. Mas no final do ano passado, eu vi a necessidade realmente de terceirizar isso. Por quê? Geralmente as marcas entram em contato muito mais do que a gente manda o perfil. Mas é claro que agora com a agência, elas conseguem direcionar o meu perfil. Quando surge alguma campanha, olha, tem esse casting aqui, você escolhe, é a marca que escolhe. Mas a maioria das vezes a marca ela se interessa pelo seu perfil e entra em contato através de e-mail ou WhatsApp comercial. Legal. E aí, no início, no final do ano passado, eu me vi atolada, porque graças a Deus, né? Sim. Eu vim crescendo e também o meu perfil ficou mais visto. Então, as marcas entram em contato, às vezes não é nem pra te contratar ali naquele momento, só pra saber, sondar, né, você. Sim. E a parte burocrática, ela é muito complicada. Quando você tem uma assessoria, uma agência por trás de você, é muito melhor, porque é a agência falando com a marca e não o influenciador. Porque se, rolar qualquer falhinha na comunicação, não queima o influenciador. Exato. Então, é muito importante, se você puder, contrate uma assessoria. Você já estiver nesse nível, né? Porque vai subindo as escadas, São brasileiras diferentes. Sim. Eu brinco com as pessoas que a gente assessora que precisa de alguém pra dar não. Porque quando o influenciador dá não, cria um atrito ali, né? Sim. Não, deixa que a gente dá o não. Deixa que a gente dizer que a marca não tem a ver com ela. Né? Eu acho que é muito nesse sentido. Você protege a imagem do... E fazer negociações também. Eu já fui assessora, mas eu nunca fiz negociação financeira. Sim. Então é muito complicado, porque o mercado digital, ele é muito desvalorizado, porque tem muita gente que aceita, pouquíssimo pra fazer o mesmo que você faz e cobra o valor. Sim. A gente vive isso também, nós não somos influencers, mas a gente trabalha com o digital, então a gente vivencia isso na pele. Na pele mesmo, de chegar anúncios pra gente com o mesmo serviço que a gente. Eu não consigo nem dizer se é 1/3 do valor do que a gente cobra. Sim.
Sim. sabe? E você... Como é que você explica aquilo para o outro cliente? Porque, na verdade, não é você que tem que explicar. É a pessoa que tá cobrando aquele valor que tem que explicar, porque não é possível. Como é que a pessoa bota a comida dentro de casa, sabe? E é um desafio. É um desafio diário. O digital não é fácil. Não. E é por isso que eu também não fecho muito provador pra fazer nas lojas. Porque a galera que tá começando agora cobra bem baratinho. Às vezes tem até um número lá no Instagram. Mas não tem noção de como é que acontece essa burocracia toda de negociação. E aí cobra muito barato e acaba diminuindo o valor de quem realmente cobra um valor digno. Justo, porque é trabalho e Aí precisa eu não ganhar. consigo fazer muito provador por isso. Porque as empresas elas não querem pagar o valor, só querem pagar o valor para pessoas grandes, com 1 milhão de seguidores. Sim. Imagina. E quem entregar não seria mesmo. Não. Mas tudo bem. É uma conversa que muita gente ainda não entende. Vocês ainda não estão vocês não estão preparados. prontos para essa conversa. Não, assim a gente encerra com o Mário essa conversa gostosa aqui. Eu Muito adorei, bom te gente. ter aqui, viu, Mari? Muito bom. Adorei Muito também. feliz. Se você tiver com esse milhão aí, volta aqui. Por favor, me chame. Chamaremos. E ela vai crescer a esse nível, eu tenho certeza, porque Mari eu acompanho Sério, Mari. desde 2018, 19 também, e ela cresceu, assim, de forma surreal, assim. E eu sempre vi muita dedicação no trabalho que ela desenvolve na rede social, né? É o que ela falou nisso, ela sempre teve uma preocupação estética, ela sempre teve uma preocupação com a iluminação, com o cenário, com a roupa, com a maquiagem, ela sempre teve essa preocupação. E eu como seguidora mesmo, que eu sou seguidora de Mari, às vezes comento, às vezes falo lá com ela no direct, acompanho e vejo e trago isso aqui pra vocês. E não é só o que ela falou, é o que a gente vê do lado de cá também. É muito bacana. Muito bom te ter aqui, Tô Mari. feliz com isso, de Obrigada. É muito massa te ter aqui, sua energia, o que você entregou aqui. Ter acreditado no nosso projeto, ter vindo aqui. Sim. Fazer essa mesa de É a mulheres. primeira vez Obrigada. que eu venho num podcast, sabia? Ai, que legal. Tá vendo? A gente, falamos as primeiras pra falar da vida de Mari, de um jeito bem diferente. Inédito. E o primeiro podcast que Mari vem. Qualquer outro podcast é outro podcast depois de você. Os outros são os outros, é só. Pode virar e acabou. Fechou. Obrigada, Mari. Mari. Um beijo. Gente, Beijo. até semana que vem. Até sexta-feira. Chicago.